Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para você. Boa noite, então. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, alguma dúvida em relação à última aula que vocês queiram tirar? Então, considerar que ninguém tem dúvida, então vamos continuar da onde a gente parou aí. Então, né, se a gente lembrar lá, né, na nossa última aula, a última coisa que nós obtivemos foi essa equação aqui embaixo, né, que relaciona o coeficiente de atividade de uma espécie iônica em solução, né, com a força iônica da solução, que é esse IC aqui, né, a carga da espécie. Então, notem aqui, tá? Eu peço desculpa a vocês, está com um errinho, esse expoente aqui ele não é meio, tá? Se vocês olharem aqui a equação de cima, né, o ZI ele está ao quadrado, tá? Então não é a meio. E também proporcional aí a uma constante A, tá certo? Esse A aqui é a reunião de todas essas constantes que aparecem nessa equação aqui de cima. Então essa equação, né, que a gente coloca aqui, ela ainda não é a equação final da lei de limite de Debye-Hickel, né? A gente ainda precisa fazer alguns ajustes a ela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é transformar essa equação para a escala de molaridade. Então, algum de vocês aí poderia me dizer o que é a escala de molaridade? Enfim, molaridade vocês devem saber o que é, né? É mol de soluto por litro de solução. A molaridade, ela é definida como mol de soluto por quilo de solvente, não é por quilo de solução. É óbvio, né, que numa solução extremamente diluída, a densidade da solução tende à densidade do solvente e acaba os dois sendo iguais, mas não é o caso. Então, para a gente transformar, né, esse coeficiente de atividade para a escala de molaridade, então a gente tem que corrigir aí, né, as concentrações pela os volumes nas concentrações, né, pela densidade do meu solvente, tá certo? Então, fazendo esses ajustes aí, eu vou ficar com logaritmo neperiano de γ na escala de molaridade, vai ser igual a menos AM, né, que é essa constante A na escala de molaridade, que ela tem esse valor de 1,1744 kg por mol elevado a meia, carga, né, da espécie I ao quadrado vezes raiz de IM. Tá? E aí fica aquela pergunta, por que a gente deveria preferir trabalhar na escala de molaridade, né, que envolve o peso da solução, ao invés da escala de molaridade que vocês estão tão acostumados aí, né, que envolve o volume da minha solução? E aí a resposta para isso ela é bastante simples. O que acontece? O volume ele é dependente da temperatura da solução, tá certo? Você tem aí, né, seus próprios equipamentos de medida de volume, né, são feitos de vidro. Se você muda a temperatura do laboratório, vocês sabem que o vidro vai se dilatar ou se contrair, né, dependendo se você aumentou ou diminuiu a temperatura respectivamente, e você vai variar o volume daquela vidraria. Tá? A mesma maneira, a sua solução, quando você varia a temperatura dela, ela também, né, tem um certo coeficiente de dilatação, ela vai aumentar ou diminuir de volume conforme a variação de temperatura. Quando a gente trabalha com massa, essa variação com a temperatura não existe. Né? 1 kg de soluto ou de solução vai ser 1 kg de solução em qualquer temperatura. Né? Lógico, vamos excluir a temperatura em que a gente evapore a solução, etc. Mas, enfim, contanto que a gente mantenha o estado físico dela, 1 kg vai ser 1 kg independente da nossa temperatura. Então, esse é um dos grandes motivos, né, pelo qual a gente deveria, né, preferencialmente trabalhar com a escala de molaridade, a escala de molaridade, né, o mol por litro. Tá? Isso ainda, né, já nos leva a uma forma mais utilizável dessa equação, mas ainda não é tudo que a gente deveria medir.
que acontece? Eu vou deixar aqui para a gente ver. Professor, Pode falar. opa, desculpa, pode te atrapalhar? Não, claro, pode falar. Não Você se podia preocupa. explicar de novo, tranquilo. Você podia explicar que é preferível usar molaridade? Eu não consegui entender. Tá, então o que acontece? Quando você vai fazer uma solução, né? Mol por litro lá. Então você pega uma certa quantidade de soluto, né? Coloca lá no seu balãozinho volumétrico, pesa ele, né? Para você saber quantos mols tem ali dentro. E você depois avoluma aquele balão volumétrico, vamos dizer, né? A 100 mililitros, né? Bota lá exatamente 100 mililitros para você ter uma solução com uma concentração exata, igual a que você pretendia preparar, tá? Só que o que acontece? Essa concentração, né, que você calculou com tanto cuidado aí, com tantas casas decimais, ela só é válida se você tiver no seu laboratório na temperatura exata de 25 graus Celsius, tá certo? Ou então que você tenha na temperatura em que o seu laboratório tiver calibrado os volumes de buretas, pipetas e todo o material de precisão que você vai trabalhar, tá certo? Quando você varia a temperatura, né, toda a matéria ela tem um coeficiente de dilatação. Quando você varia a temperatura, ela pode aumentar ou diminuir o volume dela. Então, se você não estiver a 25 graus, vamos supor aqui no Rio de Janeiro, né, laboratório lá do Fundão, sem ar-condicionado, 35 graus no verão, entendeu? Você não vai estar adicionando lá, volumando aquele balão volumétrico aos 100 ml que ele deveria ter, 100,00 ml que ele deveria ter. Então você já parte, né, de uma solução que está com uma concentração errada. Por que a molaridade ela é preferencial? Porque nela eu vou fazer o seguinte, eu vou pesar o meu soluto e depois eu vou botar o solvente, né, para fazer a solução, pesando a minha solução, tá? E a massa, ela não vai variar, independente se eu tiver aí a 25, a 35 ou a 50 graus. Tá certo? A minha massa ela vai ser constante com a variação da temperatura. O que não acontece com, por exemplo, os volumes das vidrarias. Né? Se você não tiver 25 graus Celsius, seu experimento, né, sua concentração, ela já está completamente errada. Certinho aí, entendeu? Perfeito, professor. Obrigado, viu? Nada, que isso. Então, o que acontece? Essa é uma modificação, né, que deveria ser feita, importantíssima. Tá? Muitas vezes ela não é feita. Né? Muitas vezes a gente dá a preferência a trabalhar por mol por litro, né? Tem aquela facilidade lá de você avolumar o balão, não ter que ficar trabalhando dentro da balança, etc. Mas essa é uma das modificações que deveria ser feita. A outra, ela tange o seguinte, a gente aqui na nossa teoria, a gente chegou a uma equação, né, que eu vou chamar aqui, né, uma equação inicial de Debye-Hickel, que envolve o coeficiente de atividade de um único íon numa solução. E o que acontece? Se a gente olhar do ponto de vista teórico, né, físico-químico teórico, esse coeficiente de atividade de um único íon em solução, ele não existe. Como é que eu consigo uma solução de sódio, do cátion sódio, sozinho, para ter o coeficiente de atividade dele naquela solução? Então, o coeficiente de atividade em solução, eles não, para cátions, né, ou para ânions separadamente, ou para vários cátions e vários ânions separadamente, eles não existem. Então, a gente tem que fazer mais uma correçãozinha nessa equação aqui, que ao invés de usar o coeficiente de atividade para cada espécie, é trabalhar com o que a gente chama aqui de coeficiente médio de atividade. Tá certo? O coeficiente médio de atividade é esse gama mais menos aqui, tá certo? Esse mais menos é um índice. Eu sei que não está aparecendo muito, mas é um índice, tá certo? E a definição do coeficiente médio de atividade é essa. Gama mais menos elevado, né? Vamos supor um sal aí, né? Que você tenha Ni mais sendo o coeficiente estequiométrico do cátion nesse sal e Ni menos o coeficiente estequiométrico do ânion nesse sal. Gama mais menos elevado à soma dos coeficientes estequiométricos de cátion e ânion no meu sal vai ser igual ao coeficiente de atividade do cátion elevado ao coeficiente estequiométrico do cátion vezes o coeficiente de atividade do ânion elevado ao coeficiente estequiométrico do ânion.
tá certo? Então a gente tem que trabalhar com a nossa equação não em ln de γ-i, né, que seria o coeficiente de atividade de uma espécie, mas ln de γ mais menos, que é o logaritmo neperiano do coeficiente médio de atividade. E agora, né, se eu substituo essa definição aqui do coeficiente, né, médio de atividade, né, eu boto ela dentro de um logaritmo, então eu vou ficar com isso aqui. Logaritmo neperiano do coeficiente médio de atividade vai ser igual coeficiente do cátion vezes logaritmo neperiano do coeficiente de atividade do cátion mais o coeficiente estequiométrico do ânion vezes o logaritmo neperiano, né, do coeficiente de atividade do ânion. Isso tudo dividido lá pela soma dos meus coeficientes estequiométricos no sal, né, que eles são esse expoente aqui em cima. Tá certo? E isso aqui vai ser igual ao quê? Eu vou substituir agora o ln do coeficiente de atividade do cátion e do ânion, né, que eu tenho as expressões dadas aqui na minha transparência anterior, né? Então, só estou substituindo esse i aqui por cátion ou ânion. Então, eu vou substituir esses valores nessa equação e obter a equação para o ln de γ mais menos ai, que é igual a menos am, raiz da força iônica na escala de molaridade, dividido pela soma dos coeficientes estequiométricos, vezes coeficiente de atividade do cátion, vezes número de carga do cátion ao quadrado, mais coeficiente estequiométrico do ânion, vezes número de carga do ânion ao quadrado. Tá certo? Essa aqui já seria uma forma perfeitamente funcional, tá? Mas ainda tem um jeito da gente simplificar essa expressão aqui que está entre chaves aqui no final da minha lei limite de Debye-Hickel, né? Essa aqui já é uma das formas dela. Então, para um eletrólito, né, M, coeficiente estequiométrico do cátion, X, que é o ânion, coeficiente estequiométrico do ânion, a gente sabe que ele é neutro. E a gente pode escrever aqui a condição de eletroneutralidade desse sal. Tá certo? Então, carga do cátion, né, número de carga do cátion vezes coeficiente estequiométrico do cátion, mais número de carga do ânion vezes coeficiente estequiométrico do ânion igual a zero. E essa expressão aqui, se eu multiplicar ela por z+, nota que eu vou ficar com ni mais, z mais ao quadrado, que é um dos termos aqui em cima. E se depois, se eu multiplicar ela por ni menos, eu vou ter lá ni menos, z menos ao quadrado, que é o segundo dos termos aqui em cima. Então, vamos fazer isso e isolar esses termos. Então, primeiro, né, multiplicando aqui por z+. Então, ni mais z mais ao quadrado igual a menos ni menos z mais z menos. E o ni menos z menos ao quadrado é igual a menos ni mais z menos. Tá certo? Somando os dois agora, eu vou ficar o quê? Ni mais z mais ao quadrado mais ni menos z menos ao quadrado, né? Eu estou aqui embaixo. Vai ser igual a menos z mais z menos e multiplicado pela soma dos coeficientes estequiométricos. Agora, notem o seguinte. A carga do ânion, tá certo? Ela é negativa. E tem um sinal de menos aqui na frente. Então, eu posso simplesmente cancelar a carga negativa do ânion com esse sinal de menos e botar esse produto de cargas aqui somente como módulo na minha equação. Então, vou ficar lá com o módulo z mais z menos, que multiplica a somatória dos coeficientes estequiométricos. Substituindo isso aqui, agora, nessa parte aqui da minha lei limite de Debye-Hickel, eu chego à forma final dela, que é logaritmo neperiano de γ mais menos igual a menos a m, que é aquela constante que a gente viu na escala de molaridade, multiplicado pelo módulo do produto dos números de carga, vezes a raiz da força iônica na escala molar. Tá? Então, essa aqui é a forma principal da lei limite de Debye-Hickel. E notem o seguinte, tá? A M, ele vamos voltar aqui, ele é dependente de temperatura, é dependente da identidade do solvente, que ela entra aqui como a densidade do solvente, e a sua permissividade elétrica, que é esse epsilon aqui. Tá certo? Então, todas as propriedades do solvente, elas entram na constante AM. E se a gente usar agora
esse AM para 25 graus, 1 atmosfera e água, tá certo? Ele com esse valor de 1,1744 quilos por mol. Além disso, a gente transformar de logaritmo neperiano para logaritmo decimal, a gente fica com essa equação aqui embaixo. Log de gama mais menos igual a menos 0,510, o produto, né, o módulo do produto das cargas, vezes raiz da força iônica na escala molar. Tá? Essa fórmula aqui de baixo ela é a mais popular dentro dos livros, né? Mas vocês podem ver que ela assume aí temperatura fixa, solvente só pode ser água, então se você tiver que fazer uma solução em etanol ou acetona, não vai funcionar essa fórmula, etc. Tá? E essas duas aqui são conhecidas como a lei limite de Debye-Hickel. Tá? Então, como eu já falei, né, o coeficiente médio de atividade ele só depende da natureza do solvente, né, através da sua expressão, né, do valor do AM aqui, da temperatura e do produto das valências de cátions e ânions. Tá certo? Professor, o que é aquele IM ali dentro da raiz, no finalzinho? É a força iônica da solução. Eu vou tentar voltar aqui, ela foi uma das coisas que a gente definiu na aula passada. Eu vou voltar aqui na transparência onde a gente definiu ela, não tem problema. Aqui, ó, ela é definida quando a gente substitui aqui esse conjunto de constantes por K ao quadrado lá na equação de Poisson-Boltzmann. Então você nota aqui que eu defino nesse momento a força iônica da solução. E a expressão dela está aqui embaixo. Né? A força iônica é meio do somatório, né, de todos os íons em solução das concentrações vezes as cargas ao quadrado. Se for uma força iônica na escala de molaridade, é molaridade vezes carga ao quadrado, né, somatório vezes e divide por 2. Se for em escala de concentração molar, né, mol por litro, você vai usar a concentração em mol por litro no lugar da molar ou do nosso NI0 aí. Tá certo? Então ela é definida aqui nessa transparência. Entendi, obrigado, professor. Nada. Então, voltando lá para onde a gente estava. Pode falar, tem alguém mais? Sou eu. Você pode repetir as condições da lei limite de Debye-Hickel? Tá. As restrições, na verdade, né? Então vamos lá. Se a gente usar a equação de cima, a gente ainda vai discutir exatamente os limites de aplicabilidade dela. Mas usando a equação de cima, a gente sabe que ela vai ser dependente o quê? Do valor dessa constante AM, né? Que aí eu ainda vou voltar nela, o produto das cargas e a força iônica da solução. Nota, né, que não tem nenhuma propriedade na lei limite de Debye-Hickel que correlacione com a identidade dos meus solutos. Tá? Ou seja, além, é óbvio, do número de carga. Ou seja, se eu tenho sódio mais, ou lítio mais, ou potássio mais, do ponto de vista da lei limite de Debye-Hickel, não faz diferença nenhuma. Tá certo? Então, a gente tem que ver agora de que depende o AM, tá? E em que condições ele tem esse valor de 0,510 aqui embaixo. Então, vamos voltar algumas transparências aí. O nosso AM, né? Então, vamos um por um. Rho é a densidade do solvente. Então, o AM, ele depende do solvente. Aquele valor lá de 0,510 na escala usando log de gama mais menos, ele assume que o solvente é a água. Então, o Rho de 1000 kg por metro cúbico, tá certo? E o epsilon, né, que é a permissividade elétrica relativa, desculpa, é a permissividade elétrica da água, tá certo? Então, o AM depende do solvente, tá? O resto aqui são bando de constantes e depende também da temperatura, tá? Então, aquele 0,510, além de assumir que o nosso solvente é água, ele assume uma temperatura aí de 25 graus Celsius e uma pressão de uma atmosfera, né, que está relacionada com o valor utilizado da densidade da água aí. Certo? Entendi. Obrigada. Nada. Então, né, do ponto de vista da lei limite de Debye-Hickel, vamos usar agora essa equação aqui de baixo. Log de gama mais menos igual a menos 0,510 é mais e menos, ou seja, solvente água
25 graus Celsius e uma dada força iônica de solução. E vamos variar qual é o sal que a gente está usando. Então, fazendo um gráfico aí de log ou de logaritmo neperiano, né, vai influenciar pouco, contra a raiz da força iônica, se eu mudo, por exemplo, de NaCl para cloreto de cálcio, para sulfato de zinco, a única coisa que vai mudar é a inclinação dessa reta. E nota o seguinte, no NaCl, né, tanto o cátion quanto o ânion tem valência 1. Então esse produto, essa inclinação dessa curva aqui, ela é proporcional a 1. No cloreto de cálcio, cálcio tem valência mais 2, cloreto tem valência mais 1. Então a inclinação dessa curva, né, que é dada pelo módulo de Z mais Z menos, ela é o dobro da inclinação da curva que a gente produziu com o cloreto de sódio. Se eu pego o sulfato de zinco, né, em que o cátion zinco ele tem valência 2 e o ânion sulfato também tem valência 2, o produto disso dá 4, né, e a inclinação dessa curva aqui ela é 4 vezes a inclinação obtida com NaCl e 2 vezes a inclinação obtida com cloreto de cálcio. Tá certo? Então, quando eu pego a lei limite de Debye-Hickel, a única diferença, né, que eu observo quando eu mudo o meu soluto é na inclinação da curva de Ln de gama contra a raiz da força iônica da solução, se houver diferença nas valências de cátion e ânion. Se eu tiver, por exemplo, aqui cloreto de lítio ou fluoreto de lítio, né, que onde o lítio e o flúor, né, ou o lítio e o cloro, ambos têm valência 1, se eu tiver nesse caso aqui, ele vai apresentar a mesma curva que o NaCl. Então, seguindo, tá? A lei limite de Debye-Hickel, é óbvio, né, ela é uma aproximação, né, obtida aí num limite de baixas concentrações, né, e vocês viram aí todas as nossas aproximações que nós tivemos que fazer, tá? Se eu descartar algumas dessas aproximações, tá certo? Eu chego na chamada lei estendida de Debye-Hickel, tá certo? Então vamos lá, a lei limite, essa transparência aqui ficou um pouquinho ruim, tá certo? A lei limite, ela possui concordâncias razoáveis para força iônica até 10 a menos 3 molal, ou seja, uma concentração total de cátions e ânions, né, vezes as cargas, menor que 10 a menos 3 mol por quilo. Nesse intervalo, quanto menor for o produto das cargas de cátion e ânion em módulo, melhor vai ser essa concordância. Isso aqui vale para a lei limite de Debye-Hickel. Para soluções não tão diluídas, ou seja, com força iônica maior que 10 a menos 3 molal, entendeu? A gente deve usar na dedução a forma completa de πJ de R com R menor que A no cálculo de W3J. Então vamos voltar lá atrás para ver qual é essa aproximação. Então aqui, vocês lembram que a primeira coisa que a gente fez foi desprezar a forma, né, de π do potencial com R maior que A. E o que acontece? Na forma de π com R menor ou igual a A, tá certo? A gente fez uma aproximação onde esse valor de A, que era a menor distância de aproximação da nuvem iônica em relação ao átomo central, ele acabava por sumir. Então notem aqui que a gente tem K sobre 1 mais Ka. Quando a gente fez essa aproximação, o A sumiu, eu fico com essa expressão aqui. Tá certo? Então essa aqui, a lei limite de Debye-Hickel, ela é fruto, né, dessa aproximação aqui. Se eu não fizer essa última aproximação, usar esse potencial todo aqui, eu vou ter o meu A obrigatoriamente aparecendo na minha equação da lei de Debye-Hickel. Então vamos lá na lei estendida. Olha o que aparece aqui no denominador. Numerador é praticamente igual, tá certo? No denominador aparece 1 mais A, tá certo? Esse A é a menor distância de aproximação da força iônica, né, da atmosfera iônica em relação ao átomo central.
uma constante B que é definida lá atrás, tá? Vou voltar aqui de novo para mostrar para vocês aonde ela é definida. Professor, você pode explicar o A de novo, por favor? Posso sim. Desculpa. O que é ou da onde ele saiu? O que ele é mesmo? O B, ele aparece nessa transparência aqui, tá vendo? Uma certa reunião de constantes aqui, a gente substitui pela constante B. Então, o B, ele aparece aqui, tá? Depois vocês dão uma olhada aí no que ele é. O A, voltando agora, né, para o A, né, se você lembrar lá, uma das primeiras, né, aproximações, né, que Debye e Hickel fizeram para conseguir resolver o problema, né, dos coeficientes de atividade de íons em solução, tá? Uma das primeiras aproximações que eles fizeram foi o seguinte: se eu tenho um íon central, né, e eu tenho aí uma atmosfera iônica em volta dele, existe um raio mínimo de aproximação para essa atmosfera iônica em relação ao meu íon central. A que é devido esse raio mínimo? Quando eu tenho um íon numa solução, ele está solvatado por moléculas de água. E, né, esses íons de outras, esses íons de carga oposta, né, que fazem essa primeira esfera de coordenação iônica dele, eles não conseguem entrar dentro dessa esfera de solvatação aquosa. Então, esse A é uma medida, né, do tamanho do íon central mais a esfera de solvatação dele. Tá certo? E aí, né, passando aqui embaixo, tem um valor aí da ordem de 3 a 9 angstrom. Lembrando que um angstrom tem um valor aí de 10 a menos 10 metros. Tá? De novo, é a menor distância de aproximação da nuvem iônica com relação ao íon central. Então, né, se a gente... Pode falar. Desculpa, eu não sei se você falou, mas o que é esse azão aqui em cima? Esse azão é a mesma constante da lei limite de Debye-Hickel, que é o AM, né, se eu usar a escala de molaridade, e que ele está nessa transparência aqui calculado, né, para água, 25 graus Celsius e uma atmosfera. Tá? Tá, obrigada. Opa! Então, voltando aqui, né, a lei estendida de Debye-Hickel, ela vai possuir concordâncias razoáveis para força iônica até 10 a menos 1 molal. Nota aí, ela é 100 vezes mais apropriada, né, dá resultados em torno de 100 vezes melhores, né, sobe aí de 10 a menos 3 para 10 a menos 1, se a gente tiver parâmetros A aceitáveis. E aí eu pergunto para vocês, existe alguma maneira da gente medir, né, a distância em que os íons estão dentro de uma solução? Né? Lembra, tudo bem, hoje em dia a gente tem aí algumas técnicas de raio-x, simulação, etc. Mas lembra que Debye-Hickel, né, a lei estendida deles, aí já vai para fazer século aí, né? Não, desculpa, não chega a tanto tempo, mas ela já tem muitos anos, tá? Numa época em que a gente não tinha esse tipo de tecnologia. Então, o que acontece? A priori, a gente não tem como determinar o valor de A. Então, como é que eu consigo um bom parâmetro A? Por parametrização. Eu levanto uma quantidade muito grande de resultados experimentais com vários cátions, né? Um cátion com vários ânions diferentes, né? E eu faço um ajuste do melhor valor de A que vai simular, né? Que vai prever melhor o meu experimento. Então, com esses bons parâmetros A, eu consigo aí ter uma concordância mais razoável para a lei estendida de Debye-Hickel. Ah, show. Posso Pode. falar tudo de novo, então? Desculpa, pode sim. Tranquilo. O A, professor, é a menor distância entre da íon, por exemplo, que a gente estiver analisando, ou ele vai ser o mesmo para todo mundo. Ele depende, na real, do tamanho da água e não do tamanho das moléculas de água e não do tamanho dos íons analisados. Não, ele depende do tamanho dos íons, tá? Ele depende muito do tamanho dos íons.
Além disso, né, ele tem uma certa parcela, vocês vão ver que ele é um pouco exagerado, né, o valor de A em geral, ele vai ser exagerado em relação ao tamanho do íon, tá? Mas ele é o tamanho definido, né, como esse tamanho do íon mais essa esfera de coordenação de água que tem aí, tá? Eu não sei se eu tenho aqui. Não, eu não tenho aqui colocado, mas se você pegar aí livros de fisicoquímica, você vai achar uma tabela grande até de valores de A, né, para vários cátions, vários ânions, e por aí vai, tá certo? E eles são bem diferentes. Você pode imaginar, por exemplo, por mais que tenha a contribuição da água, um ânion acetato e um ânion cloreto ou fluoreto, né? Então é uma diferença assim muito grande, tá? Show. Tá bom, obrigado. Viu? Tranquilo. Mais alguma dúvida? Pode falar. A eletronegatividade do íon central pode influenciar no valor de A também? Olha, a eletronegatividade dele, ela influencia no tamanho desse íon, né? Então, enfim, a gente tem lá as propriedades periódicas e periódicas da tabela. Mas, enfim, a eletronegatividade dele, a não ser que seja algo muito estúpido, ela vai influenciar muito pouco na densidade, na distribuição de densidade eletrônica da água. Então, não é de se esperar, né, que uma variação, a não ser que ela seja uma variação enorme, né, de eletronegatividade, que ela vá influenciar mais do que isso. Tá certo? Muito. Que ela vai influenciar de forma significativa. Não é de se esperar. Certo? Mais alguma dúvida? Bom, então vamos seguir aqui. Então, além, né, da lei estendida de Debye-Hickel, né, a gente pode fazer algumas correções a ela. Então a gente tem a chamada correção de Guggenheim, tá? Que é essa aqui em cima. Então, o Guggenheim, né, ele assume que A e B, o produto AB, né, no slide anterior, é igual a 1, e ele adiciona esse termo aqui, mais beta raiz de I. E aí, né, a gente não fez a dedução, então é difícil de ver isso, mas se você olhar nas descrições da correção de Guggenheim, esse valor de beta raiz de I, ele é dito que ele dá conta que as interações entre íons de carga oposta, elas são mais importantes do que íons de mesma carga. E aí eu pergunto para vocês, alguém tem alguma ideia de por que interações entre íons de carga oposta seriam mais importantes do que interações entre íons de mesma carga? Porque de carga oposta se atraem? No ponto de vista da interação, um se atrai e o outro se repele, mas tem até a ver com isso, mas não só pelo fato deles se atrair, né? Como eles se atraem, os íons de carga oposta, eles estão numa distância, né? Eles acabam estando numa distância, em média, menor do que os íons de mesma carga. Então é óbvio, ele está numa distância menor porque eles se atraem, mas é essa distância que faz com que essa interação seja importante. Digamos assim, a direcionalidade dela, se é atração ou repulsão, não faria diferença. A não ser pela conta, né, que ela faz com que eles estejam, né, os íons de carga oposta estejam na primeira esfera de coordenação iônica, ou seja, mais perto do íon central. Boa resposta. Tá? A segunda é a chamada equação de Davis. Tá? A equação de Davis, né, é um caso aí especial da correção de Guggenheim e é utilizada para H2O a 25 graus Celsius. E nota aí que ela tem aí numa série de casos, né, ela tem resultados muito bons, mesmo não dependendo do parâmetro A. Tá? Então a equação de Davis aí, por algum motivo obscuro, né, ela, independendo de um parâmetro A, ela consegue dar bons resultados para a água a 25 graus Celsius, né, como a gente pode ver pelo valor aqui de A de menos 0,51. Tá certo? Pode falar. Não, era só porque o que acontece? A lei limite de Debye-Hickel, sem ser estendida, ela já não é para essas condições de água, 25 graus Celsius, 1 atm. Aí essa equação de Davis, ela é o quê? No caso, ela é
mais precisa? Exato, exato. Se você olhar a lei de limite de Debye-Hickel, né, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, ela só é para 25 graus Celsius, água em uma atmosfera, nessa forma aqui de baixo, né? Se eu estiver falando da forma de cima, né, você ainda pode mudar a temperatura, etc. Mas, independente se eu usar a forma de cima ou a forma de baixo, ela tem esse limite de aplicabilidade que a gente destacou aqui. Para força iônica menor que 10 a menos 3 molal e para baixos valores do produto dos números de carga. Tá certo? A lei estendida é melhor do que ela e as correções de Guggenheim e equação de Davis, elas são ainda melhores, tá, do que a lei estendida. E aí o que eu estou falando, a equação de Davis, né, tudo bem, ela do jeito que está apresentada aqui é para água a 25 graus Celsius, ela é melhor que a lei estendida de Debye-Hickel, apesar de não usar um parâmetro A, né, que individualiza os íons em solução. Então, é assim, não era de se esperar você não ter aquele parâmetro A e mesmo assim ela ser melhor. Tá certo? Certo, obrigada, professor. Tranquilo. Então, Professor, uma dúvida. Pode falar. Então, como a correção fala, que a força iônica ela é mais significativa em íons de carga. Então, o que acontece? Não é a força iônica, mas a interação entre os íons de cargas opostas é mais diferente. É mais importante. Tá? Por que ela é mais importante? Né? Como os íons de carga oposta se atraem, né? Então vamos supor que eu tenho um cátion aqui que eu esteja analisando como íon central. Ao redor dele vão ter as águas de solvatação. Ao redor das águas de solvatação, a probabilidade de eu ter ânions é muito maior do que a probabilidade de eu ter cátions. Por quê? Por causa das forças atrativas entre os íons de carga oposta. Então as distâncias entre cátions e ânions, né, ou seja, íons de carga oposta, elas vão ser, em média, maiores devido a essa menor distância. Tá certo? Isso faz com que essa interação seja mais importante do que a interação entre íons de mesma carga, porque eles vão estar, em média, né, numa distância mais longa, interagindo menos. Entendeu agora? Então, isso eu entendi, mas a minha dúvida, na verdade, não é exatamente essa. A minha dúvida era, se tem essa diferença, por que quando você faz a correção, o A some? Sendo que o A é um coeficiente. O A some. Não, o A... Olha, o A, se você estiver falando da constante, ela está aqui. O Azinho, o que acontece? É uma particularidade da correção de Guggenheim, entendeu? Ele assume que aquele valor de A é constante, né, e que o produto AB é igual a 1. Tá? Então não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente está considerando que o valor de A é igual para todo mundo. Tá? E provavelmente, né, do ponto de vista matemático, você acaba sobrecarregando, né, aquelas diferenças de valor de A nesse valor de beta aqui, que é característico para cada tipo de solução. Tá? Então ele desconsidera o A, mas não tem nada a ver com a questão dos íons de carga oposta. Ele simplesmente assume que isso vai ser igual para todo mundo. Certo? Acho que entendi. Beleza. Qualquer coisa, se não tiver entendido, depois você pergunta de novo. Tá bom. Vou pensar aqui. Obrigada. Então vamos lá, gente. Então, né, essa parte de teoria, né, dos coeficientes de atividade de soluções eletrolíticas, ela acaba aqui. Depois eu passo lá pelo WhatsApp para vocês quais os exercícios que já podem ser feitos, tá? Para vocês começarem a trabalhar aí. Então vocês vão ver que são muitos exercícios, né? Por exemplo, vai ter exercício de produto de solubilidade, vai ter muito exercício de produto de solubilidade. E o que acontece? Qual é a diferença desses exercícios para o que vocês já fizeram até hoje? Ao invés da gente usar concentrações, a gente vai usar aí atividades calculadas utilizando a lei limite de Debye-Hickel, lei estendida de Debye-Hickel e etc. Tá certo? Então, depois eu passo aí os exercícios que vocês já podem fazer da lista. E a gente continua agora na nossa matéria, a gente começa a falar um pouquinho, tá, sobre eletrólise. E na eletrólise aqui, eu vou falar só sobre o que a gente chama das leis de Faraday da eletrólise.
E o que acontece? O que são as leis de Faraday da eletrólise? São aqueles cálculos, por exemplo, eu faço uma eletrólise passando uma corrente de tanto, tendo tais íons em solução, então quanto material eu vou depositar no cátodo, quanto gás eu vou produzir. Então, basicamente, são cálculos estequiométricos em reações, né, envolvendo transferência de elétrons, né? E nesse caso a gente vai considerar aqui eletrólise. Então a gente vai trabalhar primeiro com a eletrólise, tá certo? E a princípio, né, depois que a gente passar de eletrólise, a gente vai passar, vocês veem que é muito rápido que a gente vai fazer, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar a entrar a fundo em condutividade. E aí depois a gente vai voltar mais a fundo em eletrólise. No momento pode parecer estranho, né, a gente ir e voltar, mas um detalhe, né, da comparação condutividade e eletrólise vai fazer com que isso seja importante. Então vamos lá, gente. Eletrólise, leis de Faraday. Então consideramos um processo de eletrólise com uma corrente I, né, dada, medida, circulando através de uma solução eletrolítica por um tempo T. Reações químicas vão ocorrer nos eletrodos. E aí nós já temos o nosso primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Que tipo de corrente é essa I que vai ter que circular para poder ter uma reação química nos eletrodos, né? Então vamos lá, quais são os tipos, né, de potencial de corrente? São dois tipos, você sabe me dizer quais são? E qual a diferença entre eles? A direta e a alternada? Corrente contínua e corrente alternada. Exato. E qual é a diferença entre elas? Isso o pessoal de física, eles não gostam muito, né, de explicar direito qual é a diferença entre elas. Mas, enfim, para a gente isso aqui vai ser muito importante, tá? A corrente contínua, tá? A gente vai ter o nosso potencial num valor estacionário. Então, por exemplo, eu vou ter um potencial de corrente contínua em 5 volts. Então, os elétrons, eles vão sempre estar saindo do polo negativo, né, da minha pilha, e indo para o polo positivo da minha fonte, tá certo? Eu vou chamar de fonte, não vou chamar de pilha, então eles saem do polo negativo da minha fonte e eles vão para o polo positivo da minha fonte. Sempre, tá? Existe uma movimentação líquida dos elétrons em uma dada direção. Na corrente alternada, se vocês olharem, por exemplo, quando a gente define qual é a corrente alternada, né, qual é o potencial de corrente alternada na tomada da nossa casa? 127 volts, 60 Hz, né? Pelo menos é o padrão aqui no Rio de Janeiro. O que é esse 60 Hz? É a frequência com que o potencial inverte. Então, o que é polo positivo num dado momento, vira polo negativo no momento seguinte, tá? E isso muda, né? 60 Hz, quer dizer que isso muda, polo positivo com polo negativo, 60 vezes por segundo, tá certo? Então, numa corrente alternada, ao contrário da corrente contínua, você não tem movimentação líquida de elétrons de um lado para o outro. Os elétrons, eles ficam vibrando numa dada região, porque eles estão indo, por exemplo, do polo negativo para o polo positivo. Aí, né, está se movimentando para a direita aqui. Daqui a pouquinho, os polos da minha fonte invertem, tá certo? Então, o que era polo negativo vira positivo, o que era polo positivo vira negativo, os elétrons começam a andar para o outro lado. E isso vai se invertendo aí 60 vezes, né, durante um segundo, segundo a frequência, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é de 60 Hz. Então, se eu quero fazer uma reação de eletrólise, né, vamos pegar aí uma reação de redução, né, muito simples. Cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. Eu estou reduzindo cobre usando um processo de eletrólise. Eu preciso que os elétrons estejam se movendo numa única direção, ou seja, do polo negativo indo para o polo positivo, reduzindo o cobre e ficando lá. Porque se eles começarem a sair do cobre, eu oxido o cobre de novo e, né, no somatório de tudo eu não vou enxergar reação nenhuma. Então, para a eletrólise, ela é necessária, né, extremamente necessária, que você tenha uma corrente contínua sendo aplicada ao seu sistema, né? A gente vai ver lá na frente, né, quando a gente trabalhar com condutividade, né, daqui a 2 transparências, vou começar a dar uma introduçãozinha sobre ela hoje,
a gente vai ver que a gente não pode trabalhar com corrente contínua. Por quê? Porque senão, enquanto eu estou tentando medir a condutividade de uma solução, eu estou eletrolizando a solução, mudando as concentrações, está virando uma zona. Então a gente tem aqui, né, um esquema de eletrólise, onde você tem num cátodo, né, que na eletrólise é o eletrodo negativo, vai ocorrer uma redução, que, como por exemplo, pode ser a formação de um depósito metálico, eu dei o exemplo aí da redução do cobre, ou desprendimento de hidrogênio, né? Então você tem 2 de H+, mais 2 elétrons, dando hidrogênio gasoso. Então aqui, o meu cátodo, que é onde ocorre a redução, tá? E isso eu gosto sempre de enfatizar, independente se a gente tem eletrólise ou uma pilha, a redução sempre vai ocorrer no cátodo e a oxidação sempre vai ocorrer no anodo. O que vai mudar é que eletrodo que a gente vai estar, se é o eletrodo negativo ou positivo, que é o que vai diferir os dois processos. Processo de eletrólise, né, da pilha. Então, no anodo aqui, eletrodo positivo, sempre vai ocorrer a oxidação. Por exemplo, a corrosão do eletrodo. Então, se eu tiver no polo positivo aqui um eletrodo de zinco, por exemplo, ele pode estar perdendo elétrons e produzindo zinco 2+ em solução. Tá? Então, você está corroendo, né, oxidando o seu eletrodo. Eletrodos também podem ser de materiais inertes, vocês sabem, né? E está oxidando ou reduzindo espécies presentes na solução. Então, o que se refere, né, às leis de Faraday da eletrólise? Então, primeiro, né, o objetivo dela é descobrir a quantidade de matéria que vai se transformar num eletrodo. E segundo o Faraday, lá vai ser proporcional a, primeiro, a carga que atravessa a solução. Então, a corrente, né, é derivada da carga em relação ao tempo, ou seja, a carga que está sendo transferida durante um certo tempo. Então, a carga, né, se eu tiver uma corrente constante, vai ser igual a corrente vezes tempo, e a massa vai ser proporcional à carga, que é igual a corrente vezes tempo. Vai ser proporcional também à massa molar da substância, né? A gente sabe que a gente trabalha aí com mols. Então, por exemplo, para você reduzir 1 mol de cobre, você necessita de 2 mols de elétrons, tá? Para você oxidar 1 mol de zinco, você necessita que ele perca 2 mols de elétrons. Mas as massas de cobre e zinco que vão estar sendo trocadas não vão ser iguais. Então depende da massa molar da substância. Depende também do que a gente chama de constante de Faraday. O que é a constante de Faraday? É a carga de 1 mol de elétrons. Ou seja, se eu transfiro 96.485 coulombs, significa que eu transferi para o meu eletrodo 1 mol de elétrons. Tá? Essa quantidade de coulombs aqui equivale a 1 mol de elétrons. A constante de Faraday é definida como número de Avogadro, né, que transforma quantidade em mol, vezes a carga do elétron. Então, se a gente juntar, né, essas chamadas 3 leis de Faraday, a massa trocada no eletrodo vai ser, em número de moles, né, carga sobre o número de elétrons envolvidos na reação redox, vezes a constante de Faraday, tá certo? Que é igual ao quê? Corrente vezes tempo sobre o número de elétrons envolvidos na reação redox, vezes a constante Faraday. Para achar a massa, né, é igual ao número de moles vezes a massa molecular. Então, massa é igual a massa molecular, corrente, tempo, dividido aí por número de elétrons vezes a constante de Faraday. Tá certo? Então, essa é a previsão aqui da lei de Faraday da eletrólise. Então, em seguida, a gente começaria a condutividade, tá certo? Mas como a internet hoje ela tá bem ruim, eu vou parar a aula por aqui hoje. A gente vê na quinta-feira que vem, a gente continua. Boa noite aí. E a gente vai se falando. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite, professor. Obrigado, tá? Tchau. Tchau, professor. Tchau.